Quando você fica reativo ao comportamento dele ou dela, você alimenta um problema da dúvida. Você aumenta a dúvida em estar com você. Não a dúvida de estar longe de você. E hoje nós vamos falar do famoso quente-frio. Aquele ex que está confuso, aquele ex que não sabe o que fazer, ou ela ou ele, né? E às vezes dá sinal, às vezes aparece, às vezes some, às vezes está aqui, às vezes não está. Aí ele, uma hora está tudo legal, outra hora não está. E aí você fala assim, mas que raios está acontecendo aqui? E você não sabe como lidar com essa situação. E assim, e o que acontece, pessoal? Quando fica nesse quente e frio, a gente acaba ficando um pouco, cada vez mais ansioso, ansiosa, porque a gente não sabe lidar com essa situação. Nós temos dúvidas, mas e aí? O que eu faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas aí ele está quente, aí eu faço uma graça, mas de repente ele esfria e de repente ele vai e tal. Primeiro ponto que você tem que entender é que o seu ex, a sua ex, ele ou ela está de fato confuso. Então, na maioria massacradora das vezes, o ex, ele está confuso ou ela está confusa verdadeiramente. Por mais que ele diga que não. Por mais que ele fale que está certo. Por mais que ele fale que você tem que seguir a sua vida. Dependendo do momento que a pessoa está, ela vai falar com mais intensidade que, de fato, você deve seguir sua vida, que ele não quer mesmo, etc. Por exemplo, se ele está na fase do alívio lá, então ele vai estar mais certo do que ele está querendo, falando para você. Só que, o que acontece? A pessoa, ela fica de fato confusa quando ela sai. Porque, como eu falo, a pessoa que fica com você por 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 10 anos, de uma certa forma, ela vai criando um hábito de estar com você. Então, quando ela sai, ela tem algumas dúvidas em relação a será que eu estou tomando verdadeiramente a decisão certa? E esse medo, muitas vezes, é o que faz, no início, a pessoa também, muitas vezes, bloquear você. Porque ela não quer enfrentar essa dúvida. Ela não quer ver o que ela não gostaria de ver, por exemplo. Mas ela não vai falar isso. E, às vezes, ela vai te bloquear porque você está atormentando o cidadão ou a cidadã. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Que, na maioria massacradora das vezes, esse comportamento de confuso, de quente e frio, de estar falando que está confuso, que não sabe o que quer, que não sabe o que vai acontecer, vamos olhar para frente e etc. Esse mundo da indecisão, na maioria das vezes, é uma verdade, é genuíno. Não é uma questão que a pessoa está fazendo jogo, está querendo te manobrar e assim por diante. Na maioria das vezes, de fato, a pessoa está confusa. Só que aí vem as consequências, que é o que você vai ter que saber trabalhar. A consequência é que quando ele está no quente e frio, o seu comportamento começa a ficar disfuncional junto com ele. E aí você começa a ter um problema. Porque quando você fica disfuncional, você não consegue dar um dos passos que são mais importantes nesse processo, que é o processo do desapego, o processo do deixar ir, não é desistir. Por que eu falo sempre isso, pessoal? Porque quando eu falo deixar ir, a pessoa imediatamente ela pensa assim, deixar ir, então é largar de mão, seguir minha vida, esquecer isso aqui, desistir da parada. Então você fica numa situação de confusão mental junto com a pessoa. Quando a gente fica tentando entender a cabeça de uma pessoa que não se entende, como que você pode tirar uma conclusão? Então você tem que entender que o grande segredo está, de fato, quando você começa a criar a sua independência emocional, não por causa daquela dependência de eu querer ser feliz com ele ou com ela, tal, mas é a independência de que a sua emoção não varia com o comportamento dele ou dela. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse quente frio acontece em vários cenários. Acontece na reaproximação, durante o contato zero. Acontece, inclusive, pós-reconciliação. Eu tenho certeza que se tiver gente aqui que voltou com o ex ou com a ex há pouco tempo, deve ter percebido que durante a reconstrução, logo após a reconciliação, que é o tal do voltei, a pessoa fala assim, Luciano, a gente voltou, mas ele está esquisito, ele está frio, ele não está igual. Aí a pessoa começa a ficar bugada, que ela fala assim, meu, lascou. Então, continua sendo ainda uma confusão mental.
Só que o que acontece? Quando você fica reativo ao comportamento dele ou dela, você alimenta um problema da dúvida. Você aumenta a dúvida em estar com você. Não a dúvida de estar longe com você. Porque o que a gente quer? Nós queremos gerar uma confusão tão grande na cabeça dele, só que para o lado da perda. Gerar confusão no sentido de que a decisão que ele ou ela tomou foi uma decisão precipitada, errada, e ela não conseguiu trabalhar direito. Então, veja só, nós não queremos aumentar a dúvida em relação a como estar com você. Não sei se eu estou sendo claro aqui para vocês, pessoal. Tem duas questões que você tem que ver. Existem duas dúvidas na cabeça da pessoa. É a dúvida do, será que eu vou embora de vez? Será que o negócio certo é ficar longe? Não sei. Aí tem outra dúvida. Será que o negócio certo é ficar com ele ou com ela? Voltar para ele ou para ela? Então, existem duas dúvidas. O que nós temos que fazer? Diminuir a dúvida de estar com você e aumentar a dúvida de estar longe de você. Ou seja, estar longe de você tem que parecer cada vez mais errado, mais problema, mais dor. Como que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro colocar no padrão psicológico do ser humano. Nós valorizamos o que nós perdemos. Inclusive, muitas vezes, lembramos que temos algo quando nós perdemos. E isso é algo que vem trabalhando na nossa mente desde a nossa infância, lá de trás. Criança já é assim. A criança está, por exemplo, no quarto do meu filho aqui, tem um monte de brinquedo embaixo da cama. Aí a gente estava falando de umas coisas aqui e tal, falei, pô, virada de ano, né? Eu virei para minha esposa, falei, pô, Ju, tem tanto armário para a gente arrumar aqui, cara. Nossa senhora, a gente vai acumulando coisa e vai virando uma bagunça, né? Os armários, a casa, as gavetas. Então, de tempo em tempo, a gente tem que dar aquela organizada. Todo mundo sabe que eu estou falando é verdade, porque aquela história, quando a gente não tem paciência ou está com pressa, a gente enfia as coisas tudo em qualquer lugar. E aí, na linha do tempo, aquilo vai virando um acúmulo, né? E aí eu virei para o meu filho e falei assim, pô, legal, vou olhar tudo que está embaixo aí da sua cama, nas prateleiras de brinquedo, e eu vou doar a maior parte. Para que eu falei isso? Foi só falar isso e ele falou assim, não, como assim? Eu, não, Davi, pô, você não está brincando, né? Hoje em dia ele brinca muito, com 9 anos já, tem muito o videogame, né? O PlayStation, o computador, e ele grava, ele posta vídeo também no YouTube lá, que ele tem o canalzinho dele, é mó barato. Eu jogo com ele no canal e ele posta o vídeo da gente jogando, é muito legal. Então, lógico, ele interage com os amigos mesmo estando em casa, os amigos jogam tudo online, então ele tem conversa via chat. Então, lógico, é muito mais sedutor o mundo eletrônico hoje em dia. Aí, o que acontece? Você vira para a criança e fala assim, ó, esse brinquedo aqui, eu vou dar então, porque você não brinca mais. Basta você falar, não brinca mais e vai dar, no mesmo dia, ele começa a brincar com o brinquedo. Porque a gente tem um certo sentimento de posse. Então, veja lá, ele não liga para o brinquedo. Já estão entendendo bastante analogia, né? Ele não liga para o brinquedo até a hora que ele descobre que o brinquedo vai para alguém. Estão entendendo, pessoal? E aí, dá um pânico. Não, sabe o que é mais louco? É o tipo da situação seguinte. Eu não brinco, mas também não quero que ninguém brinque. Eu não brinco, mas não quero que ninguém brinque. Cuidado! Alerta bem grande aqui. Que a pessoa numa dessa vai falar assim, então agora eu vou pegar alguém na rua, vou sair, vou passar na cara do meu ex para ele entender que ele está perdendo tal. Não é isso que eu estou falando, tá bom, pessoal? O que eu quero dizer é a sensação de que você vai embora de vez e a janela dele ou dela de oportunidade está fechando. Pronto. Agora você começa a fechar o ciclo que a gente precisava aqui. Então, lembre-se. Por que eu contextualizei tudo isso? Porque o ser humano, ele tem medo de perder as coisas, principalmente que eles estavam habituados e acostumados, até mesmo às vezes, em conversar. Então, muitas vezes, a pessoa, ela se aproxima ou ela fica nesse quente frio e fica na dúvida, etc. Além de te segurar com um plano B, ele vai testando. Puxa, mas é aqui que eu quero? Mas por que então que ele fica confuso? Porque ele ainda está literalmente em dúvida de experimentar um pouco a solteirice.
Ver como é que é a vida sem a Daniela. Como que é a vida sem a Soraya? Será que é legal? Então aí fica lá. Aí, mas, poxa, aí naquele momento que tá sozinho ou sozinha, o que dá aquela noia, ele vai lá e volta. E aparece. Aí ele vê que você corresponde, aí ele some de novo. Aí ele vem, faz um cara e você não corresponde 1, 2 dias, ele intensifica. Aí você fala, pô, agora vai. Aí você corresponde. Aí ele, opa, tudo bem, vai embora de novo. Aí você fala assim, mas que palhaçada, que raios é isso? Sabe por quê? Porque você não está jogando o jogo de aumentar a dor da perda do outro lado. Você está tão preocupado em querer resolver a relação tão rápido que qualquer sinal você vai mergulhar, só que você acaba alimentando o processo do quente e frio dele ou dela.